hoje nós deflagramos uma das maiores operações da história contra o crime organizado. E nós estamos falando aqui de uma operação por onde transitou 52 bilhões de reais em 4 anos. Mega operação contra a atuação do PCC no setor de combustíveis e no setor financeiro. Estamos falando aqui da maior operação contra o crime organizado da história do Brasil. Nicolas mentiu para você e, ao fazer isso, ele ajudou o PCC. Você se lembra? Em janeiro de 2025, Nicolas Ferreira gravou um vídeo mentiroso dizendo que o governo queria criar um imposto do Pix. Nicolas distorceu uma norma da Receita Federal que tinha o objetivo de fiscalizar transações milionárias e evitar crimes como lavagem de dinheiro. Agora, a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal mostrou que o PCC se infiltrou no sistema financeiro e lavou bilhões de reais. E sabe quem ajudou? Sim, o Nicolas Ferreira, que pediu a derrubada da fiscalização. E com isso ajudou a maior organização criminosa do país. As operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. Esse é o tamanho da mentira deslavada que Nicolas contou para enganar você. Ele já deixou bem claro de que lado ele está. E você? Espalhe a verdade. Compartilhe esse vídeo. E eu que chamava o Nicolas de burro? O burro sou eu. Burro é quem votou no Nicolas. Burro é quem o subestimou. Chamamos o Nicolas aqui de bandidinho. Erramos, ele é um bandidão. Para educação formal, o Nicolas é uma bosta, mas para malandragem, é um gênio do mal. Quando o priminho dele foi preso, primo este patrocinado pelo próprio Nicolas na campanha do pai do traficante, o seu tio, nós achamos que Nicolas tinha passado um pano só pro primo dele, mas não. Ele passou para todo o crime organizado, agora que nós estamos sabendo. E o interessante, notícia do DCM, as fintechs investigadas patrocinaram o Nicolas, aquele videozinho foi turbinado por dinheiro das fintechs. O sujeito mentiroso Larápio é também um gangster. E ele acusa o PT daquilo que ele faz. No debate com Boulos ontem, Boulos atropelou, mas ele parecia uma metralhadora de fake news. Por quê? Aí eu digo, eu tinha razão, ele é um pires na sua profundidade teórica, ele não conhece nada, ele não sabe nada de nada, ele só sabe de malandragem. Ele começou a levantar fake news. Ele não tem um dado verdadeiro na cabeça dele, a cabecinha limitada dele, que é só uma cabeça voltada para o crime, para destruição de reputações, para proteção de organizações criminosas. Foi pedida investigação por um deputado do PT. E agora, se tivesse sido aprovado aquilo que eles estão tentando aprovar, que é aquela PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, a PEC da impunidade, ele não poderia nem ser investigado, porque nós estaríamos na mão do Hugo Mota e de sua trupe para que eles digam se o STF poderia ou não investigar o Nicolas. Olha que beleza! É por isso que esses deputados estão todos correndo para aprovar essa PEC, que eles querem se proteger. Eles estão ligados ao crime, pessoal. Acorda, Brasil! Acorda, bolsonarista! Isso aqui não é nem um vídeo, é um conjunto de explosões. Assistam, é bomba! 141 veículos apreendidos, 1.500 veículos sequestrados, mais de 300 mil reais em dinheiro apreendido, 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, bloqueio de mais de 1 bilhão de reais e bloqueio total de 21 fundos de investimento, fundos fechados de investimento, além de sequestros de 192 imóveis e 2 embarcações. Esse é o panorama inicial
geral, as equipes ainda estão finalizando o trabalho. O crime organizado só pode ser enfrentado dessa forma, com integração, com cooperação, com trocas e com o respeito às atribuições legais constitucionais de cada instituição. E os resultados aparecem. Eu achei muito curioso o deputado Nicolas ter citado o crime organizado. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ao ter inventado a fake news sobre o Pix. Aliás, hoje esse é o assunto do Brasil. Ele inventou a fake news que o governo ia taxar o Pix, criou uma fake news com grande impacto na sociedade, forçou o governo a recuar numa medida que era para evitar a lavagem de dinheiro do crime organizado, e hoje nós estamos vendo como o crime organizado se infiltrou na Faria Lima, em todos os espaços onde a extrema-direita caminha tão bem, anda de mãos dadas com o bilionário, como sempre fez. Se a PEC da blindagem já tivesse valendo, toda essa operação ia ser paralisada. Agora, se você acha isso um absurdo, digita aí: eu vou votar na esquerda em 2026. Já entrei na Procuradoria-Geral da República por 4 crimes. Primeiro, divulgação de informação falsa sobre instituições financeiras. Segundo, favorecimento indireto à lavagem de dinheiro. Terceiro, obstrução de investigações contra organizações criminosas. E quarto, possível associação ao tráfico de droga. A irresponsabilidade de Nicolas talvez não fosse só molecagem, mas tinha objetivo claro. É isso que a PGR vai descobrir. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. Acabou de acontecer a maior operação policial contra uma facção criminosa na história do Brasil. 1.400 agentes públicos atuaram na operação que bloqueou mais de 3 bilhões de reais, incluindo 192 imóveis e 141 veículos apreendidos. Isso tudo sem disparar um único tiro, nem entrar em nenhuma favela. A operação aconteceu ao mesmo tempo em 10 estados, mas o cenário do mais duro golpe já dado pelo governo federal no primeiro comando da capital foi o Centro Financeiro do Brasil, a Avenida Faria Lima, em São Paulo. Lá, um banco digital e uma corretora de investimentos são os principais suspeitos de esconder mais de 30 bilhões de reais do PCC. Em 3 passos, vou te explicar como essa operação nos mostra os caminhos para combater de verdade o crime organizado. Primeiro, foco no dinheiro. Mais do que drogas e armas, a força vital do crime organizado é o dinheiro. E se o Pix já ganhou o Brasil, as organizações criminosas precisaram se adaptar ao mundo digital. A saída encontrada: bancos digitais. Esses tipos de bancos ainda não possuem as mesmas obrigações dos bancos tradicionais. E por isso, o PCC usou o banco digital BKBem para movimentar mais de 46 bilhões de reais, fora dos radares da polícia e da Receita Federal. E vocês lembram que quando a Receita Federal tentou fiscalizar esses bancos, uma onda de desinformação liderada por Nicolas Ferreira fez a Receita recuar. Chegou a hora de tratar isso com verdade e seriedade. 2. As facções saíram das sombras. Esta operação identificou mais de 1.000 postos de gasolina ligados ao PCC, além de terminal portuário e 4 usinas de etanol. As facções que controlam as drogas do Brasil agora entraram de vez na economia formal e até no Estado. E, infelizmente, enquanto policiais e bandidos trocam tiros na favela, os verdadeiros chefões das facções comandam tudo em condomínios de luxo, enquanto subornam e aliciam agentes públicos dos 3 poderes. 3. O crime organizado é global. A resposta não pode ser apenas local. Esta operação envolveu várias polícias e mais de 10 órgãos públicos federais e estaduais. A palavra de ordem para combater o crime é integração, e por isso é urgente aprovar a PEC da segurança. Precisamos de polícias estaduais fortes e autônomas, mas precisamos que essas polícias compartilhem informações e trabalhem de maneira conjunta para combater o crime. Hoje, o crime organizado sofreu uma derrota.
mas precisamos de muita atenção e coragem para continuar avançando no caminho certo. E compartilhar a verdade é fundamental para isso. E agora, Nicolas? Vai explicar ou vai gravar outro videozinho dizendo que não tem nada a ver com isso, que não era sua intenção, que não era isso que você queria dizer, hein, bebê? O seu vídeo sobre Pix, a gente falou sobre isso muitas vezes, não era uma opinião, não era só uma crítica ao governo, como você tentou vender, porque todas essas reportagens agora, dos portais e todas as notícias estão mostrando que essa narrativa estava diretamente ligada com os interesses que estão aparecendo hoje nessas investigações sobre corrupção envolvendo a Faria Lima, as fintechs e o PCC. Aí, enquanto você fazia vídeo se apresentando como um defensor da moralidade, preocupado com o cidadão brasileiro, você estava, na verdade, era manipulando o eleitor, como a gente falou isso muitas vezes aqui, desviando a atenção desses esquemas que estavam favorecendo gente específica e gente bilionária, e o cidadão acreditando que estava recebendo uma informação transparente. Inacreditável que ainda hoje exista gente que acredita nesses vídeos bonitinhos do Nicolas. Quero ver ele gravar outro vídeo agora, dizendo que não tem nada a ver com isso. Ou será que ele vai finalmente assumir esse papel no lobby dessa manipulação? É claro que não, né? Porque na verdade está tudo aí exposto e o objetivo dele sempre foi enganar com esses truques baratos. Eu quero ver se ele vai ter coragem de se explicar e qual vai ser a justificativa mirabolante que ele vai dar para poder se defender contra a atuação e o papel essencial dele, desses vídeos dele, nesses esquemas de corrupção que estão acontecendo, inclusive envolvendo o PCC. Quero ver, Nicolas. Videozinho, camiseta preta e fundo branco. Solta aí. PCC na Faria Lima, quem diria? É o governo brasileiro, através da Polícia Federal, Ministério da Justiça e Ministério da Fazenda, desmantelando investimentos que o PCC fazia para lavagem de dinheiro. E no meio de tudo isso, nós temos que lembrar daquele vídeo fake que o Nicolas Ferreira fez. Quem diria que os bolsominions durante tanto tempo usou a fake news de que o PT tinha ligação com o PCC, com facção criminosa e tal? E quem está desmantelando um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, é justamente o PT. E tem mais. O PT está entranhado na Faria Lima. Sabe o que isso quer dizer? A Faria Lima representa o mercado financeiro, que odeia o Lula. Vocês se lembram disso? 95% do mercado financeiro odeia o Lula. E está entranhado. PCC e mercado financeiro e Faria Lima falam a mesma língua. Estão entranhadas, estão juntos nessa organização criminosa. Que coisa, hein? E quem está desmantelando é o PT. E aí, gado? Como é que explica isso? Tantas fake news vocês fizeram dizendo que o PT tinha vínculo com a facção criminosa PCC. E quem tem vínculo com a facção criminosa é justamente o mercado financeiro que odeia o PT. Que coisa, hein? Quem diria? Esse esquema maior da história de lavagem de dinheiro, o Tarcísio agora quer o crédito, mas sabe que foi a Polícia Federal do presidente Lula. Esse governador é um desavergonhado, ele não cansa de se humilhar. E interessante é que alguns canais de TV ficavam mostrando a polícia militar, ficavam sobrevoando ali a sede da rota, pra, tipo, desvincular, assim, mostrar que foi o quê? O governo estadual. Pouco mostrar a Polícia Federal, os canais de TV escolheram as imagens que beneficiam esse traste, esse inútil que nada faz e ainda surfa na onda de quem faz. A fake news espalhada pelo deputado Nicolas Ferreira no começo do ano ajudou que o PCC escondesse esquema bilionário até agora. Quem não lembra da fake news propagada por Nicolas Ferreira, né, que chegou aí a 10, 11, 15 milhões de visualizações em todas as plataformas digitais do Brasil e do mundo, e ele se gabava dizendo que era o mais visto, que as pessoas ouviram a voz dele. Bem, agora nós temos o resultado. Aquele vídeo que foi comprovado que é sim mentira, uma fake news deslavada do deputado Nicolas Ferreira, ajudou diretamente para que o maior grupo criminoso do país, o PCC, pudesse continuar com o esquema de lavagem de dinheiro. O que aconteceu foi o seguinte: a Polícia Federal já estava rastreando esse processo do PCC em relação a essa lavagem de dinheiro. Só que aí, quando Nicolas Ferreira soltou aquele vídeo mentiroso, as pessoas começaram a atacar a Receita Federal, indo nas redes sociais e também no site. E isso acabou prejudicando e atrapalhando diretamente as investigações da Polícia Federal em relação ao esquema do PCC. E o nome de Nicolas Ferreira está ressoando em todas as redes sociais, dizendo que ele atrapalhou a Polícia Federal e ele é um dos culpados pelo atraso da concretização dessa operação. Explica uma coisa para mim que eu não estou entendendo. Quer dizer que então o governo Lula, que o pessoal da direita diz que é
a favor do PCC, acabou de estourar um esquema de mais de 30 bilhões de reais na Faria Lima do PCC e bloqueou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em dinheiro do PCC. Ele é contra ou a favor? E o governo do Tarcísio, que é contra a corrupção, tinha um esquema de corrupção dentro da Secretaria da Fazenda de bilhões de reais? Como é que é isso? Eu tô precisando de alguma ajuda do pessoal da direita, conservadora, esse pessoal de bem, para me explicar melhor. É isso. A Polícia Federal empreendeu hoje a maior operação de combate ao crime organizado da história. Esta operação e as ações dela atingiram em cheio a engenharia de financiamento do crime organizado. Desmontando a engenharia de financiamento, se desmonta os meios de subsistência do crime. Esta operação ocorreu em mais de 10 estados do país. Envolveu Polícia Federal, Ministério da Fazenda, Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo, Polícias Civil e Polícia Militar, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Essa operação só foi possível em um governo que dá autonomia para as instituições atuarem e ter independência. Esta operação atingiu fintechs que funcionavam como canal de lavagem de dinheiro para os crimes que eram cometidos. É assim que se combate o crime. Mais de 1 bilhão de reais foram bloqueados. 300 mil reais em espécie foram apreendidos, além de várias outras buscas e apreensões e pelo menos 8 prisões já executadas. O crime nunca foi tão combatido como está sendo combatido agora no governo do presidente Lula. Porque não é somente o pequeno traficante, o usuário que está lá na esquina. Não é somente o pequeno traficante que faz parte da engenharia criminosa. É o grande, que se esconde nos seus colarinhos brancos, que se esconde muitas vezes sob o manto da proteção do poder econômico e até do poder político. Hoje, o crime organizado no Brasil teve uma grande derrota. E isso só foi possível porque temos no Brasil um governo que dá autonomia para o funcionamento das instituições de investigação e de combate ao crime. Vamos votar no projeto de lei da impunidade, porque o povo é quem deve receber toda a força da lei. O povo é burro e nós somos imunes. Inclusive também não fui eu que tive 72% dos votos dos presidiários, coisa que você teve. Essa máquina de fake news chamada Nicolas Ferreira é algo para ser estudado. Eu já fiz alguns vídeos aqui e vou repetir. Preso no Brasil não vota. Uma vez que você tenha sido condenado e preso, você perde os seus direitos políticos. O Brasil tem mais de 700 mil presos condenados. Nenhum preso condenado vota. O que provavelmente seu Nicolas Ferreira está se referindo aqui são os presos provisórios que estão em reclusão, mas ainda não foram condenados. Importante separar, porque do jeito que Nicolas Ferreira fala aqui, parece que a população carcerária brasileira vota. Não vota. Uma vez preso, você perde os seus direitos políticos. Dando um exemplo, se tivesse eleições hoje, Bolsonaro poderia votar sem problema nenhum. Mas se nós tivermos eleições daqui a um mês, talvez ele tenha perdido seus direitos políticos. Valeu? O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal. Hoje nós deflagramos uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. E eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais, graças ao entrosamento da Polícia Federal, dos órgãos fazendários, da Receita Federal, com a colaboração também de outros órgãos, como o Ministério Público de vários estados, aos quais agradecemos. Esta operação Carbono Oculto, voltada a desmantelar fraudes e sonegação fiscal no setor de combustíveis, que estão sendo articulados pelo crime organizado. A outra operação foi a Operação Quasar, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar o patrimônio de origem ilícita. Neste momento estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, e a Justiça Federal autorizou o sequestro integral dos fundos de investimento utilizados para estas movimentações ilícitas e
autorizou também o bloqueio de até 1,2 bilhão, que é o valor correspondente às autuações fiscais já realizadas, como também foi determinado o afastamento do sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas. As investigações continuam, vão em frente, vão se aprofundar e certamente em breve teremos outros resultados.